bem, pessoal? Vamos dar uma olhada então no nosso roteiro de demo, onde eu acrescentei as três possibilidades de demonstrar a segregação de função. A primeira delas é no sistema legado REST, onde está configurado o modelo mais simples, transação sem regras, ou seja, basicamente você seleciona uma transação segregada com outra e você vai ver que a tela de segregação de função ela é mais simples como apresentada para o gestor de segregação. Nós vamos ver isso no demo funcional. Nós temos também as transações com regras, ou seja, existe uma regra com impacto, possibilidade e as transações críticas. Nesse caso, quando acontece a transação crítica, a regra é acionada e existe uma tarefa para o gestor de segregação. Nesse caso, você tem que criar as regras vinculadas a um processo de negócio e adicionar as condições críticas. Então, os dados da regra incluem o processo de negócio, inclui o nível de risco, probabilidade, impacto, controles compensatórios e por aí afora. E, claro, as condições críticas. Uma condição crítica, para o exemplo do caso Finance, são basicamente as duas transações, autoriza pagamento e insere pagamento. É similar à configuração das regras simples, a diferença é que nesse caso nós temos, como já vimos, uma regra, né, que permite você verificar o impacto, o processo de negócio, ou seja, você tem uma sofisticação maior no alerta e na informação para o Security Officer. O terceiro caso, nós tratamos com transações, regras e objetos. Então você tem a regra e a regra é composta por transações e você pode incluir também objetos. Nesse caso, o conceito de objeto é objeto, campo e valor. Um perfil pode conter um ou N objetos. Cada objeto pode conter um ou N campos. E os campos, é claro, são preenchidos com os valores, tanto no sistema quanto no gestão de identidade. Quando acontece um match da regra, ou seja, quando bateu a regra, aquele valor que está concedido para a pessoa através de um perfil corresponde à transação objeto, campo e valor que está configurado na regra, você tem uma segregação de função. Então, o modelo é similar, nesse caso eu estou usando o exemplo do SAP. Nesse caso, para que vocês possam fazer o demo sem um SAP por trás, eu configurei um conector loopback que permite executar essa demonstração mesmo sem SAP. Claro que se o cliente quiser funcionando no SAP, tem que fazer o processo de subir o sistema. Mas nesse caso ele vai funcionar essa casca da gestão de risco e segregação de função. Então, aqui estão as regras. Você desce da mesma forma no detalhamento, com improbabilidade, impacto, eventual controle compensatório e a lista das condições críticas, que nesse caso são condições críticas onde eu tenho aqui a transação SAP, né? E eu tenho também um objeto, um campo e um valor. Eu tenho um teste, evidentemente, apenas com um, mas eu poderia ter vários objetos, cada objeto com vários campos e os campos populados com valores diferentes. Então a regra bate a regra 41 com a regra 45. A regra 41 é o objeto 1. Vamos ver na prática que a regra 45 é o objeto 2, que é o que gera a segregação de função. Ok? Vamos para a prática. Estamos aqui como Horácios, vamos contratar aqui as nossas pessoas de demonstração, né? Reinicie o sincronizador, os direitos já foram concedidos. Vamos aqui ao portal, resetar a senha do Joey. Senha resetada, né? Vamos abrir uma outra janela para o nosso gestor de segregação de função, que é o ROM, ok? Nenhuma tarefa de segregação a executar. Vou voltar aqui, eu estou como Joey, né? Então o Joey pode, por exemplo, solicitar um acesso. Joey vai fazer uma solicitação de acesso para o sistema legado REST. Ele vai pedir o perfil auxiliar financeiro. Feito o envio.
Vamos ao processo de logout e login, minhas aprovações, login como Sam, direito aprovado pelo Sam, saindo, nova solicitação de acesso pelo Joey, segundo o roteiro, né, no nosso PPT, o Joey vai solicitar agora o perfil legado REST gerente financeiro. Salvo. Novamente vamos fazer a aprovação como Sam, o responsável por esse perfil. Sam executa a aprovação. Retornamos aqui como Joey. Ele tem o auxiliar financeiro no sistema legado REST, mas não tem o direito que ele solicitou, né? Como devemos já saber, isso está pendente como uma aprovação pelo gestor de segregação ROM. Essa é a nossa demonstração mais simples, né? Vamos ver então aqui, temos uma tarefa para o gestor de segregação e podemos ver que a tela que se apresenta para ele é uma tela mais simples. Ela mostra as transações que estão segregadas, mas ela não te dá nenhum indicativo maior de eventual risco ou de eventual situação crítica, né? Então, nesse caso, eu vou aprovar aqui, encerrada e executada. Ok. Podemos ver, então, que o Joe vai ter o seu perfil de acesso concedido. Perfeito? Então, está aqui. O próprio Joe, ele já tem o perfil auxiliar financeiro 2, então a segunda demonstração, de acordo com o nosso roteiro, é o roteiro de demonstração Joe solicitando um perfil de acesso no sistema Finance. Ele já tem o auxiliar financeiro 2, então se ele pedir o direito de gestor financeiro, ele terá então o direito aprovando, né, o documento. No momento em que ele fizer essa solicitação e for aprovado, ele poderá cair em segregação de função, em função que ele já tem, né, o perfil auxiliar 1. Vamos seguir novamente, minhas aprovações. O Sam fará a aprovação. Está aqui o perfil solicitado, aprovou. Novamente, não é? Retornamos à situação para que o Joe possa ver seus perfis de acesso. E aqui está ele que não recebeu, né, o perfil que ele havia solicitado. Podemos ver que a solicitação está em aberto para o gestor de segregação. Vamos então na outra interface, como gestor de segregação. Podemos ver que está aqui a tarefa e ao abri-la podemos ver que a tela de avaliação é diferente. Ela possui a regra aonde essa situação crítica caiu. Ele me mostra os dois perfis que estão em conflito, mas eu posso selecionar e dar uma olhada na regra, né, que me mostra mais detalhes, como a probabilidade, o impacto, controle compensatório e qual é a situação crítica que levou a essa situação. Então, selecionando aqui, nós temos a situação crítica, que nesse caso ainda é a mesma transação, ou seja, duas transações é que compõem essa situação crítica. Eu chamei de mais complexa, porque você pode, como eu já falei, montar a regra, detalhar um nível maior de risco e vincular a uma análise de risco ou um processo de controle de risco mais completo. Aliás, você precisa vincular essas regras, né, a um processo de negócio, gestão de risco. Bom, então vou também aprovar aqui para o Joey e salvei. Ok? Bom, a terceira demonstração, ao invés de ficar solicitando e aprovando, né, eu vou conceder direto, até para dar uma visão diferente para vocês.
eu vou entrar como SAM e vou fazer uma solicitação de acesso, né? Como o SAM é responsável pelo perfil do SAP, ele vai, ao mesmo tempo que solicita, estará aprovando. Então eu vou usar o mesmo Joey, vamos solicitar /aprovar para o Joey, no SAP, o perfil ACH-admin, que ele dá para ver, ele faz parte de uma segregação. Nesse primeiro momento, ele é o primeiro perfil concedido para o Joey, então obviamente o Joey não está segregado, né? Então o Joey recebeu esse direito. Podemos tirar um relatório aqui. Acessos concedidos, vamos filtrar aqui pelo Joey. Perfeito, Joey está aqui, SAP admin, tranquilamente recebeu o perfil. Vamos então conceder outro perfil para o Joey. Vamos conceder para o Joey o perfil também no SAP, o perfil BC Role não segregado. Vamos adicionar aqui. Salvei, solicitação enviada com sucesso, no caso, concedida com sucesso. Vamos novamente filtrar aqui pelo Joey. E ele recebeu, né, o perfil BC Role não segue e não houve nenhuma tarefa de segregação de função. Como administrador, então, eu posso mostrar para vocês os perfis de acesso SAP. O perfil SAP admin segue, então vamos dar uma olhadinha nele. Podemos ver que ele contém o objeto 2, campo 2, valor 2. Ok? Vamos dar uma olhadinha no perfil não segue. Podemos ver que ele possui apenas transações. E o perfil BC Role segue. Podemos ver que ele tem transações e também um objeto. Ok? Se nós olharmos aqui como gestor de segregação, a regra que foi definida para o SAP, na condição 41, você tem o objeto 1, campo 1. Na condição 45, as transações e o objeto 2, campo 2. E é por isso que quando você concede, como no nosso caso, os direitos para o Joey, e ele tem esse direito nos dois perfis, mesmo no SAP, que nesse perfil não tem os objetos marcados, ou seja, os objetos que estão na regra, ele recebeu o direito sem nenhuma revisão adicional do gestor de segregação. Agora, digamos que eu faça para ele aqui, eu vou revogar esse acesso dele aqui. Entrar como responsável pelo perfil, revogar o acesso, o Joe Doe, no SAP, o perfil não segue, como vê, ó, ele não tem nenhum atributo. Ó. Vamos revogar esse perfil, ok, vamos sair de novo, vamos entrar como gestor de segregação novamente. E aqui está, nenhuma tarefa para executar. Então vamos aqui, não é como portal, fazer uma solicitação para o Joey, concedendo para ele no SAP, que vai solicitar conceder, né, o perfil segregado. Ok, salvamos. Vamos verificar então a tarefa, se já existe uma tarefa para executar. Tarefa de avaliação com segregação de função. Ela tem a mesma interface da tarefa anterior, a diferença é que se formos olhar as regras, né, e a condição crítica, nós poderemos ver que a condição crítica inclui os atributos. Então a condição crítica inclui o objeto, como na outra transação o perfil não continha os objetos, ele não caiu em segregação.
A diferença do perfil role-seg é que ele contém objetos, e esse objeto foi o que colocou em segregação. Então se pode chegar a um nível muito maior de detalhe, vamos encerrar e executar aqui, muito maior de detalhe, chegando a objetos, campos e valores. Isso está compatível com a estrutura do SAP e eventualmente com os sistemas que suportem, não é, transação, objetos e campos que possam ser mapeados. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.